polícia afirma que materiais encontrados na casa de Carlos Alberto Gomes Bezerra reforçam a tese de que ele planejou o assassinato da ex-namorada e do companheiro dela. 2 graves acidentes em Cáceres. Uma caminhonete atropela 2 pessoas num posto de combustíveis. E um carro desgovernado invade calçada e atinge clientes de um bar. E o mato-grossense de futebol teve 12 gols na rodada de abertura. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Delegacia de Homicídios segue com a investigação sobre o assassinato de um casal que aconteceu na quarta-feira da semana passada em Cuiabá. Segundo a polícia, materiais encontrados hoje na casa de Carlos Alberto Gomes Bezerra, que confessou os crimes, sustentam a tese de que as execuções foram premeditadas. A casa de Carlos Alberto Gomes Bezerra, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, foi alvo de busca e apreensão por equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa na manhã dessa segunda-feira. Familiares e o advogado de Carlos acompanharam o trabalho da polícia. Filho do deputado federal por Mato Grosso, Carlos Bezerra, Carlos Alberto, de 57 anos, está preso desde o dia do crime, depois de ter confessado que matou sua ex-companheira, Thaís Almeida, de 44 anos, e o namorado dela, o William César, de 30 anos, na quarta-feira passada. Foi tudo premeditado, né? Então ele já ficou aguardando, seguiu, né? Ela, no momento oportuno dele, ele quis fazer no dia seguinte a execução. Segundo as investigações, Carlos não aceitava a separação. Ao ser preso e confessar o crime, ele alegou que estava emocionalmente abalado, com problemas de saúde, como diabetes alterada. Desde o início, as investigações apontaram que ele não teria agido apenas por impulso. A polícia ficou por 3 horas na casa de Carlos Alberto Gomes Bezerra. Durante as buscas, foram encontrados cofres e várias provas importantes que, de acordo com a polícia, só reforçam a suspeita de que o crime foi premeditado. Nós achamos rastreadores, achamos gravadores e achamos diversas provas de que o suspeito vinha monitorando os passos da vítima, como, por exemplo, todas as geolocalizações de aplicativos de WhatsApp, todas as agendas de contato da vítima, bem como também os contatos com que a vítima fazia. Ele procurava saber se aquele contato que a vítima ligava, se era homem ou se era mulher, para justamente tá perseguindo os passos da vítima. Doutor, e Carlos nega que o crime teria sido premeditado? Ele nem tocou nesse assunto, não foi perguntado isso para ele. Ele só disse que estava emocionalmente abalado. O casal Thaís e William foi assassinado no dia 18 de janeiro, em frente a um edifício no bairro Concil, em Cuiabá, onde mora a mãe de Thaís. Imagens de câmeras de segurança mostram Thaís e William caminhando pelo condomínio momentos antes de serem executados. Ao sair na calçada, o casal foi surpreendido pelo assassino, que aguardava do lado de fora e atirou várias vezes. Ele foi tão brutal que quando eu fui justamente me deslocar para poder fazer essa doação dos órgãos, como ela teve 5 perfurações no corpo, praticamente todos os órgãos internos foram dilacerados. O único órgão que eu consegui fazer um sonho parcial da minha irmã foi os olhos. A família do homem que foi morto no fim de semana em Sinop após ser atingido por um tiro disparado por policiais militares contesta a versão registrada no boletim de ocorrência. John Aleph Costa da Conceição tinha 28 anos e foi morto em frente à casa onde morava, na Rua das Gaivotas, no bairro Jardim das Nações, em Sinop. Segundo a família, os policiais militares chegaram por essa rua. Já a vítima e os 2 amigos estavam aqui do lado de fora e atiravam em direção ao quintal da casa quando os disparos por parte dos PMs foram feitos. Essa pessoa, que prefere não mostrar o rosto, mas mora próximo do local, explica o que aconteceu naquela madrugada.
deu um tiro primeiro, que passou primeiro na cabeça do outro rapaz que estava sentado assim, passou meio por cima, pegou na janela, entendeu? Daí depois foi atirou mais uma vez e que pegou nele, daí que derrubou o rapaz no chão. Daí eles pegou e fez a voz de prisão para os outros dois, entendeu? Daí os dois foram, puseram a mão na parede e o rapaz ficou agonizando no chão. Ele estava assim, com a arma na mão, mas não estava apontando para a polícia, que eu não vi em momento nenhum apontando para a polícia. As armas que eram manuseadas pela vítima e os dois amigos são utilizadas na prática de airsoft, um jogo onde as munições usadas pelos participantes são de plástico, portanto não letais, o que fica comprovado na nota fiscal dos produtos recém-comprados. Eles estavam brincando de tiro ao alvo, tá ali o banco ali ainda que eles estavam brincando, entendeu? E aí a polícia veio por trás aqui, não chegou, não deu voz de prisão nem nada, já chegou atirando. Atirou primeiro para depois dar a voz de prisão para os outros dois. Mas aí meu menino já estava no chão aqui, baleado. Eles falam que ele apontou a arma para ele. Apontou, eu vi no celular que eles postaram lá, que disse que ele ameaçou a arma pro policial. Mas se ele ameaçou pro policial, por que não atirar na frente dele, atirar nas costas dele? Não tem o que falar, né? Porque a gente batalha para educar um filho. Sim. E aí acontece o que acontece. A versão apresentada pela família contesta o que foi registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência. No documento, a PM afirma que os tiros só foram disparados depois que a vítima apontou uma das armas em direção aos policiais. Em nota, o 3º Comando Regional da PM informou que um inquérito militar foi instaurado para apurar a conduta dos policiais. E a Polícia Civil também vai investigar o caso. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que o governo de Mato Grosso faça o pagamento de mais de 32 milhões de reais para a Prefeitura de Cuiabá, referentes a repasses atrasados da saúde. A gente vai agora falar ao vivo com o Sérgio Borges, que traz os detalhes desta decisão para a gente. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Os 32 milhões de reais referem-se a pagamentos de repasses, repasses atrasados de 3 anos consecutivos, 2016, 2017 e 2018. A decisão do juiz Antônio da Silva Neto, da Vara Especializada da Fazenda Pública, foi publicada hoje. Segundo a decisão, caso a ordem seja descumprida, o Estado deverá pagar multa diária de R$100 mil e pode ter as contas bloqueadas. A Prefeitura informou que o Procurador-Geral do município entrou com uma ação alegando que o governo não estaria realizando o repasse das verbas destinadas à saúde e que o município estaria arcando com a diferença financeira. Bem, nós entramos em contato com o governo de Mato Grosso, mas até este momento não obtivemos nenhum retorno. É com você, Luzimar. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. Você vai ver a seguir 2 pessoas que estavam num posto de combustíveis são atingidas por uma caminhonete em Cáceres. A gente mostra no próximo bloco. Em Tangará da Serra foi apresentada hoje a empresa que deve ser contratada para executar o projeto de captação de água do rio Sepotuba. Antoniele Oldenburg, ao vivo, tem as informações. Boa noite, Antoniele. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Uma única empresa se candidatou a participar desse processo licitatório que foi aberto em novembro do ano passado. E se ela cumprir com todos os requisitos, será então a responsável por toda a obra, tanto da captação de água do rio Sepotuba até a entrega na represa lá da estação de tratamento. Toda a documentação está sendo analisada desde cedo e, conforme o diretor do Serviço de Água e Esgoto de Tangará, Eliton Oliveira, essa análise termina amanhã. Nesta obra está previsto um investimento de R$16 milhões e 400 mil.
Conforme o cronograma que consta no edital, o prazo de execução da obra é de 9 meses a partir da assinatura do contrato. A previsão é que até dezembro, a adutora de captação, que terá 14 quilômetros de extensão, seja concluída, Luzimar. E tomara que a população de Tangará não sofra mais com falta d'água, né, Antonielli? Muito obrigada pelas informações. A polícia investiga suspeita de tráfico de drogas após a queda de um avião no norte do estado, assunto que é destaque no G1 Mato Grosso. 3 homens foram presos ontem, suspeitos de darem apoio aos ocupantes de um avião de pequeno porte que caiu em Juara. De acordo com a Polícia Militar, o avião teria sido roubado no Piauí. Os suspeitos presos estavam numa caminhonete que levava tambores de combustível. A polícia investiga possível uso da aeronave para tráfico de drogas. No avião, segundo a Polícia Civil, havia 2 bolivianos. Eles teriam tentado fazer um pouso de emergência quando perderam o controle da direção e caíram. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. Um pastor de Cuiabá fez uma saudação nazista durante uma campanha de arrecadação de alimentos. Um vídeo feito durante o discurso ganhou repercussão na última semana nas redes sociais. O fato ocorreu no final de 2021, mas só ganhou repercussão nos últimos dias, depois que o vídeo foi divulgado na internet. Nas imagens, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Cuiabá, Célio José Longo, aparece falando para um grupo de pessoas. Em um determinado momento, ele faz um gesto nazista e se refere ao ditador alemão Adolf Hitler. Nem Hitler em toda a sua glória. O gesto era usado no período do nazismo na Alemanha, quando Adolf Hitler governou o país nas décadas de 1930 e 1940 e cometeu o maior genocídio da história, o Holocausto, que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência e opositores políticos. Pode sim configurar crime de racismo. Creio que o episódio do Holocausto, ele jamais deve ser lembrado como maneira positiva, grau de comparação positivo em alguma situação. É um dos episódios mais tristes e mais catastróficos da história da humanidade. A Polícia Civil informou que não foi registrado nenhum boletim de ocorrência sobre o caso e que não há nenhuma delegacia investigando o ocorrido. Qualquer um que assistiu o vídeo pode sim confeccionar um próprio boletim de ocorrência, porque é um crime de interesse social, encaminhar uma notícia de crime à autoridade competente, por fato será instaurado a investigação, seja via procedimento interno dentro do Ministério Público ou inquérito policial na Delegacia de Polícia, para investigar esse fato execrável. Nós procuramos o pastor Célio José Longo, mas ele não quis se manifestar sobre o caso. Em nota, a administração da igreja informou que não compactua com atos que expressem ou indiquem violência ou agressão contra pessoas. Disse ainda que adotou as medidas pertinentes em conformidade com os regulamentos da instituição. No entanto, não explicou quais são essas medidas. Você vai ver agora imagem impressionante de um acidente de trânsito que ocorreu em Cáceres. A câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que a caminhonete branca invade o posto de combustíveis e bate numa moto que estava parada sendo abastecida. 2 pessoas foram atingidas em cheio, o condutor da moto e a passageira. Os 2 sofreram vários ferimentos. Segundo informações da polícia, a motorista disse que confundiu o pedal do freio com o do acelerador. Ela passou por teste de bafômetro e deu negativo. A Polícia Civil investiga o acidente que ocorreu na manhã da última quinta-feira, mas as imagens só foram compartilhadas hoje. E também em Cáceres, outro acidente parecido. Um carro invadiu a calçada e atropelou clientes em um bar na Vila Mariana nesta madrugada. O motorista do carro tem 65 anos. As câmeras de segurança de um estabelecimento próximo gravaram o acidente. A gente não conseguiu informações sobre o estado de saúde das pessoas que foram atropeladas.
Segundo a polícia, depois da batida, o motorista tentou fugir, mas foi impedido pelos clientes que estavam no local. Policiais disseram que o motorista sofreu tentativa de linchamento. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres. Os resultados do mercado imobiliário em Cuiabá no ano passado foram considerados bons, mas não conseguiram superar os números históricos de 2021. As projeções agora para 2023 são de investimentos maiores no setor de imóveis populares. O Tiago passou 2 anos planejando a compra do apartamento dos sonhos. Em 2021, ele finalmente conseguiu realizar. Eu comprei bem no lançamento, porque eu já estava de olho nos empreendimentos aqui da região. Fiquei sabendo que ele ia ser lançado, tive que aguardar alguns meses para que ele fosse lançado de fato para poder efetivar a compra. Foi no ano em que o Tiago comprou um imóvel que o setor teve o maior volume de vendas da série histórica em Cuiabá, com mais de 11.900 imóveis comercializados. O setor imobiliário é um dos mais importantes para a economia. Só que no último ano, a capital mato-grossense teve uma queda de 4,32% em movimentações imobiliárias. A pesquisa do Sindicato de Habitação de Mato Grosso também mostrou um recuo de 13,32% na comercialização de imóveis. O último trimestre de 2022 foi o período mais crítico para o setor. O que a gente percebe é que o período eleitoral, né, fez com que muita gente deixasse no momento de tomar a decisão de comprar imóveis, de fazer negociações, e a gente sentiu realmente nesse último trimestre uma queda bastante expressiva nos números das negociações que foram ocorrer. Apesar do recuo, o resultado financeiro ainda é bom. A capital movimentou mais de 4 bilhões de reais em negociações imobiliárias. A maior parte dos imóveis vendidos no ano passado são usados, 9.237, e apenas 1.273 são novos empreendimentos. Do total comercializado, mais de 4.200 foram apartamentos. A pesquisa mostrou ainda que os valores de financiamento tiveram redução de 19,42% na comparação com o ano anterior. Nesta empresa de negociações imobiliárias, o perfil do investidor teve uma característica interessante: a busca por imóveis de alto padrão. As mais procuradas está sendo ali na região da Guia, né, setor leste e oeste da nossa cidade. Nós permanecemos otimistas para 2023, assim como os nossos investidores. O que tem de projeção para 2023 e para os próximos anos? Nós acreditamos que, por exemplo, a construção civil ele vai ter um recurso, bastante recurso para o pessoal de baixa renda, com taxa de juros interessante, né? O antigo programa Minha Casa Minha Vida, hoje é Casa Verde e Amarela. Então acreditamos que o governo vai ter um foco bastante expressivo, importante para esse setor. E o restante vai depender, que é o mercado, vamos dizer, da classe média, né? Ele vai depender muito do índice da inflação, da perspectiva de crescimento do país. Depois do intervalo, os resultados da rodada de abertura do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Voltamos com novidades em 2 colunas do portal Primeira Página. A gente confere aqui que na coluna Capivara Criminal, a jornalista Marta de Jesus, especialista em jornalismo investigativo, conta a história de um jovem que durante mais de 15 anos se envolveu em vários episódios de crimes e acabou assassinado aos 31 anos durante confronto com a polícia. Na outra coluna, que é sobre saúde mental, o psiquiatra e escritor Marcos Estevão trata hoje sobre o transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. O TDAH atinge cerca de 5% das crianças e adolescentes e pode acompanhar a pessoa por toda a vida. O doutor Marcos Estevão explica como são feitos o diagnóstico e o tratamento para este transtorno. Acesse o portal Primeira Página e confira essas e outras colunas.
E falando em saúde mental, nós estamos no Janeiro Branco. A campanha que é realizada neste mês serve para alertar sobre a necessidade de cuidar da saúde mental. O Brasil tem altos índices de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental. A rede pública de saúde oferece tratamentos. A Kelly, que trabalha como professora na rede pública de Várzea Grande, é mãe do Estevão, de 16 anos, que é autista. Desde que o filho mais novo foi diagnosticado com a condição mental, ela passou por muitas dificuldades emocionais. Por um grande período, cuidar da própria saúde mental deixou de ser uma preocupação. Nós somos impactados em função de maior atenção à pessoa, ao filho que está sendo cuidado nesse processo. E essa atenção ela é tão voltada a suprir todas as necessidades que em muitas circunstâncias a gente esquece dos cuidados e da saúde de nós. O impacto foi grande para ela e para a família. Kelly teve um grau forte de ansiedade por causa da responsabilidade maior nos cuidados com o filho e acabou impulsionando outros problemas de saúde, como a diabetes. E uma hora eu tive que parar para poder cuidar de mim. E aí eu parei para pensar assim, como é que eu deixo de cuidar da minha saúde física, mental, social e isso pode agravar ainda mais a situação. E hoje, ela sabe da importância de ficar atenta à própria saúde. A questão de saúde não é só você remediar. A gente tem que buscar mecanismos de prevenir. Esta psicóloga explica que é comum os pais desenvolverem problemas com a saúde mental quando precisam lidar com filhos que possuem alguma condição ou deficiência. Às vezes, a gente se ocupa tanto com cuidar do outro que acaba esquecendo de olhar para si mesmo. Acaba esquecendo de entender que também precisa de um cuidado, que também precisa de uma ajuda. Então, é muito importante ter uma autoavaliação, perceber em que momento essa pessoa também precisa de ajuda. Atualmente, cerca de 86% dos brasileiros apresentam algum tipo de transtorno ou condição mental. Além disso, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É por isso que esse assunto é tratado com tanta seriedade. O objetivo da campanha Janeiro Branco é levar mais discussão sobre esse tema para a sociedade, buscando quebrar preconceitos e trazer mais inclusão de quem sofre. Em Cuiabá, existem 3 unidades do Centro de Atenção Psicossocial que oferecem atendimentos de graça para pessoas que precisam de algum tratamento emocional ou psicológico. E aqui é ofertado o acolhimento, o atendimento psicossocial com a equipe multidisciplinar e na modalidade interdisciplinar. Então, é por médico, enfermeiro, psicopedagogo, psicólogo, assistente social, educador físico. Atualmente, cerca de 750 pacientes são atendidos somente nesta unidade do CAPS. Como a dona Roseli, que tem transtorno de bipolaridade. Para ela, o convívio social melhorou muito depois que iniciou os tratamentos, há 10 anos. A importância é que me dá o equilíbrio psíquico e mental. Eu tomo toda a medicação com responsabilidade, durmo 8 horas por noite, tenho uma boa alimentação e por isso eu acho que colabora para o meu tratamento ser eficiente. De acordo com este médico psicoterapeuta, a saúde mental é a base de tudo para uma boa qualidade de vida. Das 10 causas de afastamento de trabalho no mundo hoje, as 5 primeiras são psiquiátricas. Então isso mostra o impacto da saúde mental na vida do indivíduo, na vida da sociedade, dentro do lar e dentro do trabalho, dentro das organizações. Cuidar da sua saúde mental é cuidar desse aspecto da vida que é tão importante, tão significativo na vida das pessoas. Começou neste fim de semana o Campeonato Mato Grossense de Futebol e a rodada de abertura teve 12 gols. O clássico de abertura do Mato Grossense foi da grandeza dos clubes, da rivalidade. Cuiabá e Misto fizeram um jogaço de 5 gols. Peter foi o grande destaque. O paraguaio marcou 2 vezes na goleada de 4-1 do Dourado sobre o Alvinegro. No rebote! Estamos saindo de uma pré-temporada muito forte, estamos trabalhando bem, acho que
que toda a equipa está fazendo bem o trabalho e é mérito de todos. Mas ainda tivemos emoção e polêmica na rodada de abertura. E isso aconteceu no Gigante do Norte, por conta do possível pênalti não marcado pelo árbitro Eleniel Benedito da Silva, após toque de mão de Jonathan Patrick, lateral do Cacerense. No fim, as duas equipes ficaram no empate em 1-1. O mesmo placar de União e Academia, no estádio Lutero Lopes. Já no Paço das Emas, o Nova Mutum surpreendeu fora de casa ao vencer o Luverdense por 1-0 com o gol de Lucas Vinícius. Para fechar a rodada, o Operário contou com a estrela de Thiago Luiz. O atacante, que não marcava um gol há 5 anos, desencantou e fez o primeiro da vitória do tricolor por 2-0 sobre o Dom Bosco, no estádio Dito Souza. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje no Globoplay. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Uma excelente